Quando falamos em transição socialista, lembramos que não há uma fórmula para o processo, nem poderia haver. Compreender a sociedade a partir do materialismo histórico dialético é compreender que os processos sociais se dão a partir da singularidade onde estão inseridos, cabendo à teoria revolucionária apenas lidar com as condições objetivas e subjetivas do processo revolucionário. Nas tarefas do proletariado diante de tais condições, se fala sempre em quebrar a máquina do Estado. Fica a questão, pelo que substituir essa máquina do Estado quebrada? Marx e Engels respondem no Manifesto de 1847. Mesmo que de modo abstrato, indica as tarefas, mas não os meios. Ele fala na conquista da democracia e na elevação do proletariado à classe dominante. Marx esperava a experiência dos movimentos de massa para ver de que formas concretas a organização proletária se conciliaria com a conquista da democracia. Então vamos falar de uma experiência concreta de transição socialista. A Comuna de Paris de 1871, retratada por Lenin em O Estado e a Revolução, que foi talvez a mais conhecida das experiências de transição socialista. Digo isso porque Marx a viu, escreveu sobre ela. E Lenin faz um balanço disso quando da Revolução Russa. A Comuna foi produto das contradições de um período complicado da política na França. Período agravado pela Guerra Franco-Prussiana. Da insatisfação dos trabalhadores em meio ao grave momento de crise, eclodiu um movimento que teve na Guarda Nacional o apoio para sobrepujar o poder. Meses antes da Comuna, no outono de 1870, Marx preveniu os operários de que derrubar o governo poderia ser uma loucura de desespero. Porém, em março de 71, quando eclodiu o movimento, Marx saudou a Comuna. Não foi um movimento revolucionário que tenha influenciado uma revolução proletária mundial, mas foi um passo prático importante, mais do que centenas de programas e raciocínios. Com base na Comuna, Marx fez uma única correção no Manifesto Comunista. No último prefácio da edição alemã de 1872, Marx e Engels dizem que o manifesto, em certos detalhes, está antiquado. Então eles dizem que não basta que os trabalhadores se apoderem da máquina do Estado para servir aos seus próprios fins. Isso mostra o quanto Marx e Engels consideraram importante a experiência da Comuna. Marx diz que a classe operária deve quebrar, demolir a máquina do Estado pronta e não se limitar à sua conquista. Ele afirma que não se deve apenas transferir a máquina do Estado de uma mão para outra. Demolir a máquina do Estado burocrático-militar é a principal lição do marxismo sobre as tarefas do proletariado em relação ao Estado na Revolução. E essa lição não só foi esquecida, como foi deturpada. Marx tira alguns pontos da Comuna. Ele limita a sua conclusão ao continente europeu. Isso era compreensível. Em 1871, a Inglaterra era um modelo capitalista, mas sem casta militar e sem grau significativo de burocracia. Por isso, Marx via como possível a revolução sem a condição prévia da destruição da máquina do Estado já pronta. Em 1917, na Revolução Russa, isso já não era mais válido. Estados Unidos e Inglaterra já seguiam um modelo europeu de instituições burocrático-militares que esmagavam e engoliam tudo. Então Marx percebe que a destruição da máquina burocrático-militar do Estado é pré-condição de toda a revolução proletária efetiva. Lenin chama a atenção que essa visão é deturpada pelo marxismo liberal. Então ele aponta: a Revolução Turca e a Revolução Portuguesa são revoluções burguesas. As revoluções russas de 1905 e 1907, embora não tenham conseguido êxitos tão brilhantes, foram expressões populares, porque as camadas inferiores, as mais exploradas, levantaram-se para a construção de uma nova sociedade. Em 1871, na Europa, o proletariado não constituía a maior parte do povo. Uma revolução só será popular quando englobar o campesinato e o proletariado, que unidos precisam quebrar essa máquina que os oprime.
Sem isso, gente, a transformação socialista fica impossível. E Lenin nos conta que Marx viu que a Comuna de Paris abriu caminho para essa aliança. Não cabe aqui, né, gente? Mas por razões internas e externas, infelizmente, ela não atingiu seus fins. O primeiro decreto da Comuna foi a supressão do exército permanente. Ele foi substituído pelo povo armado. Para os dias de hoje, eu faria uma pequena alteração. Colocaria os participantes da comuna armados. E aí você pode dizer que os participantes da comuna são o povo. Sim, mas nem toda pessoa tem condições de estar armada para enfrentar o Estado. Determinados tipos de trabalhadores unidos aos proletários estão. Mas vamos lá, a comuna foi formada por conselheiros municipais, escolhidos por sufrágio universal e com mandato revogável a qualquer momento. E aí, juntando ao ponto que eu acabei de dizer, a polícia foi despojada dos seus poderes políticos, convertida em agentes da comuna. Todo serviço público tinha que ser remunerado com o salário do operário. Os funcionários do judiciário perderiam essa falsa independência. Seriam eleitos e demissíveis. Assim, a comuna estava substituindo a máquina do Estado quebrado por uma democracia mais direta. O conjunto da administração pública estava sendo executado por funcionários demissíveis. E a centralidade das decisões era da própria comuna, ou seja, os próprios trabalhadores. Só que uma coisa, nesse momento do processo revolucionário, é muito importante que se continue reprimindo a burguesia. Uma das causas da derrota da comuna foi que isso não foi feito com suficiente decisão. Quando não for mais necessário que a própria maioria do povo reprima o seu opressor, já não é mais necessário uma força especial, e é aí que o Estado começa a definhar. E quanto mais a própria maioria do povo pode realizar isso de forma direta, mais o poder que era do Estado se torna do povo. Entendem? Menos necessário se torna esse poder do Estado. Na comuna se aboliu todos os privilégios dos funcionários. Assim, se manifestou de modo mais evidente a ruptura com a burguesia. Essas questões do Estado são as lições de Marx mais esquecidas. A elegibilidade e a revogabilidade dos funcionários públicos e a redução dos vencimentos ao salário do operário unem os interesses de operários e camponeses, servem de ponte para o socialismo, transformam a propriedade privada dos meios de produção em propriedade social. Marx ainda brinca que a comuna tornou uma realidade o sonho das revoluções burguesas, do governo barato. Sim, porque ao destruir as duas maiores fontes de gasto do Estado, que são o exército e o funcionalismo público, evidentemente isso deixa de ser um problema numa época de padrão ouro. Um ponto interessante que Marx discute a respeito da comuna é a ideia da extinção do parlamentarismo. Para Marx, a comuna não deveria ser um corpo parlamentar, mas um órgão de trabalho executivo e legislativo ao mesmo tempo. Os representantes na comuna, o sufrágio universal, seriam os serviçais da comuna, porque decidir uma vez a cada, sei lá eu quantos anos, qual elemento da classe dominante vai reprimir o povo no parlamento é a essência do parlamentarismo burguês. Porém, ao se colocar o parlamento como uma das instituições do Estado, nas tarefas do proletariado, como fez a comuna, faz com que ele se torne um órgão de trabalho legislativo e executivo ao mesmo tempo. Uma instituição não parlamentar, mas de trabalho. Lenin chama a atenção por fato de que no parlamento só se fica tagarelando com o objetivo de enganar gente simples. A comuna substitui o parlamentarismo corrupto e apodrecido da burguesia por instituições em que a liberdade de opinião e discussão não degeneram em engano, pois os parlamentares têm que trabalhar e executar as próprias leis e responder diretamente aos eleitores. Continuam as instituições representativas, porém sem essa situação privilegiada. Em Marx não há utopismo de se imaginar uma sociedade totalmente nova.
Ele estuda a nova sociedade a partir da velha. Toma para si a experiência real do movimento proletário. Ele aprende com a comuna. Não se trata de extinguir de uma só vez o funcionalismo público. Isso é utopia, mas de destruir de uma só vez a velha máquina burocrática e começar imediatamente a construir uma nova, acabando gradualmente com o funcionalismo. Isso não é utopia. Não está se falando em dispensar de uma só vez o funcionalismo. Isso é uma proposta dos anarquistas que não compreendem a função da ditadura do proletariado. Precisa-se substituir a hierarquia específica do funcionalismo do Estado pelas funções dos administradores, que podem ser realizadas mediante ao salário do operário. A grande produção partirá do que já foi criado pelo capitalismo, por nós próprios, os trabalhadores. Será feita apoiando-se na experiência dos operários, com bastante disciplina, reduzindo os funcionários públicos ao papel de executantes das diretrizes dos administradores. As decisões dos administradores poderiam ser revogadas a qualquer momento, assim como o seu mandato. Administradores esses modestamente pagos. Esse começo conduz por si mesmo até o definhamento do Estado, até o estabelecimento de uma ordem onde as funções de fiscalização e contabilidade, cada vez mais simplificadas, serão desempenhadas por todos, até tornarem-se hábitos e, finalmente, vão se tornar caducas como funções especiais. Então, derrubar os capitalistas, destruir a resistência dos exploradores, demolir a máquina burocrática do Estado. Os próprios trabalhadores unidos podem colocar tudo isso em prática, contratando técnicos administrativos e pagando a todos os funcionários do Estado o salário do operário. Tarefa concreta e realizável que liberta os trabalhadores da exploração. Experiência já iniciada pela comuna. É isso que libertará a classe trabalhadora da prostituição dessas instituições burguesas. E ainda teve a organização de uma unidade de ação. A comuna até não teve tempo para uma organização nacional, mas se esboçava que a comuna deveria ser a forma política desde as menores aldeias do país até os centros urbanos, e por esta seria eleita a delegação nacional. Não vamos confundir isso que Marx propôs com o que Proudhon chamou de federalismo, que seria um caso onde as comunas não passariam de assembleias provinciais, com representações distritais compostas por delegados das comunas. Só que aí que tá. Na experiência da comuna não há federalismo. Marx e Proudhon coincidem na ideia da quebra da máquina do Estado atual, mas divergem nessa questão do federalismo. Marx é centralista e só com o centralismo democrático é possível para ele se extinguir a máquina estatal burguesa. Um centralismo voluntário, onde são tomadas as propriedades privadas dos meios de produção, como fábricas, estradas de ferro, a terra, evidentemente, e em toda a nação existe essa ideia do centralismo democrático. Então não é uma federação de pequenos estados. A comuna era essencialmente um governo da classe operária, produto da luta de classes, a forma política, enfim, descoberta para a emancipação do trabalho humano. Uma forma política flexível. Só que ele não se propôs a descobrir as formas como esse processo deve acontecer. Ele se limita a observar. Por isso que ele conclui que a comuna é, enfim, a forma descoberta. É a forma concreta da revolução proletária para realizar a libertação econômica do trabalho. Foi a primeira tentativa de uma revolução de quebrar a máquina do Estado. A Revolução Russa de 1917, para Lenin, na época em que ele escreveu O Estado e a Revolução, era a continuação desse ideal formatado na Comuna de Paris. Gente, esse vídeo é baseado na obra do Lenin e evidentemente que temos que cuidar os anacronismos, porém é muito importante essa leitura para percebermos que não existe uma fórmula para a revolução. Temos que estar atentos às tarefas do proletariado
quando as condições estiverem apresentadas. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber as nossas notificações. E lembra-se, toda a programação do Sai da Matrix é um oferecimento dos nossos apoiadores. Torne-se um também. Acesse aqui a descrição para chegar ao nosso Apoia-se e lá tem uma maneira fácil de ajudar o canal e também tem na descrição o nosso site, com outras formas para estar colaborando com o Sai da Matrix. Valeu, falou aí, até a próxima, galera.